Graça e paz, irmãos. Bom dia nessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Bom, vamos lá, irmãos. A devocional nessa manhã será no Salmo 1. Você tem sua Bíblia digital, sua Bíblia impressa, se você quiser pegar. A gente vai ler. Primeiro eu vou orar, a gente vai ler o Salmo e conversar um pouco sobre esse texto, tá bom? Mas vamos orar primeiro e nos colocar diante do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nessa manhã nós te bendizemos, Pai. Agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade, Deus, de te servirmos, a oportunidade de representarmos quem o Senhor é, Deus. Tudo isso realizado, tornado possível, Deus, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue na cruz pelos nossos pecados, Deus, e ressuscitou ao terceiro dia vitorioso, e hoje intercede diante do Senhor em nosso favor, Pai. Ó Deus, nessa manhã clamamos que o Senhor nos ensine, Pai, por meio do Teu Santo Espírito. O Senhor mostre, Deus, na Tua palavra o que é o caminho do homem abençoado, Pai. O homem da mulher que ama o Senhor, que ama a Tua palavra e que no último dia, Deus, será recompensado, será glorificado. E nos ajuda também a temer, Deus, a temer o caminho da condenação. E nos ensina, Deus, nessa manhã. É isso que nós clamamos. No nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom dia, Dimas, Rodrigo. Então, o Salmo 1, irmãos, é um salmo bem rico, né? Ele é um salmo que tem 6 versículos. Eu tive o privilégio de estudá-lo mais profundamente no semestre passado, quando eu estava fazendo o hebraico 2, e a gente inclusive traduziu dos originais, né? Então é um salmo que provavelmente ele foi composto para ser a porta do saltério, né? O primeiro salmo. E isso é bem significativo, porque muitos dos temas, né, que estão no Salmo 1 são pinçados de outros conceitos da palavra de Deus. O Salmo 1 lembra muito Provérbios, né? Ele também puxa algumas coisas dos profetas, né, Jeremias e outros. Então é um salmo que ele foi composto para ser essa entrada, essa porta de entrada para o saltério, né? E é interessante qual que é o tema do salmo, né? O que ele fala aqui, né, para nós. Ele descreve para nós um caminho, né? Um caminho. E esse caminho é o caminho do homem abençoado, né? Óbvio que o homem está sendo usado de uma maneira genérica, né? O homem ou a mulher, né? É o caminho do homem abençoado. E esse caminho, ele tem, digamos assim, 3 características, né? Coisas que esse caminho é descrito, né, no Salmo. Ele é um caminho que ele descreve para nós o caráter desse homem, né? Como que ele age, né? Qual é o seu caráter, né? E desse homem que vai por esse caminho, né? Um outro tema que é descrito aqui no Salmo é a questão da verdade divina, né? Ou seja, da onde vem a fonte para que esse caminho se sustente, né? Na verdade, essa pessoa, esse homem abençoado, ele bebe, né, da verdade divina, ele depende da verdade divina. E de maneira última, ele reconhece a realidade do julgamento final. O julgamento final virá, né? Então, por isso que ele permanece nesse caminho abençoado, né? Então, dessa forma, o Salmo 1, ele é essa porta para o saltério, né? Ele tem vários temas que vão ser destrinchados no resto dos Salmos, né? E eu vou ler o texto agora junto com os irmãos. Versículo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então no comecinho do versículo 1, a gente vê o salmista descrevendo para nós, né, aquilo que o homem abençoado não faz, né? Então ele começa descrevendo de maneira negativa, né? Quem é esse homem abençoado, o que ele faz, né? Então ele começa descrevendo o que ele não faz. Então ele começa, né? Abençoado, bem-aventurado o homem, ou feliz o homem, né? Ou abençoado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? É um trecho bem familiar para nós. E ele descreve para nós basicamente um caráter, né, desse homem. E ele mostra que esse homem ele não se associa com o pecado, com pecadores, né? E aqui ele está ligado muito com a ideia de que quando ele está junto com essas pessoas, ele está cometendo o pecado junto com elas, né? Então tem essa ideia do caráter de essa pessoa permanecer pura, né? E aqui a gente também vê um tema muito interessante da palavra de Deus no versículo 1, que o salmista coloca para nós, irmãos, que não sei se vocês conseguem enxergar isso no português, mas existe uma progressão do pecado, né? Por exemplo, a primeira parte, né, diz que ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, esse é o primeiro passo, né, do caminho da progressão do pecado, né? Você anda no caminho dos ímpios, né? Alguém que não tem seguido a Deus, tem, enfim, andado no caminho da destruição, né? Que a gente vai ver, da condenação. Ele anda no conselho dos ímpios, primeiro, né? Depois, qual é o segundo passo? Ele se detém. Ou seja, ele estava andando no conselho dos ímpios, então ele se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele para. Então, essa progressão, ele estava andando, depois ele para. E o último, né, a gente vê, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então é bem interessante que o verbo usado nessas três frases, né, no original aqui no hebraico, ele mostra essa progressão do pecado. Anda, para, né, e se assenta. Então é essa forma como o pecado trabalha. O pecado ele é sempre progressivo, né? Então essa é uma das razões que a palavra de Deus diz que a gente tem que se afastar totalmente do pecado. Não existe nenhum tipo de possibilidade de que a gente possa controlá-lo, né? Ele tem essa progressão e é da própria natureza do pecado querer mais, e ele vai te trazer, né, para andar, depois você vai ficar naquele lugar, depois você vai se assentar, né? E aqui mostra justamente a progressão de uma pessoa que não é um cristão, né? De uma pessoa que não é alguém que tem seguido a Deus. E esse texto me lembrou muito, né, de 1 João 3,6, né? Vou ler para os irmãos rapidamente. 1 João 3,6 é o texto que diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Esse texto diz para nós, né, que aquele que vive pecando não conhece a Cristo, né? Ele vive continuamente no pecado, ele não conhece a Cristo, não viu a Cristo, não conhece. Então, é um pouco do que está aqui, né? Essa pessoa que tem essa progressão tão clara do pecado, né, que ela anda no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores e se assenta na roda dos escarnecedores por último, né? Então, essa pessoa, ela não tem parte com Deus, né? Não é um cristão, não é alguém que representa Deus, né? E não é esse o homem abençoado, não é isso que Deus nos chama a fazer, né? Então, esse texto nos lembra justamente disso, né? E o versículo 2 mostra o que o homem faz, né? O que esse homem abençoado faz. Então, se ele não faz isso que está no versículo 1, o que esse homem abençoado faz, então? Ele descreve para nós no versículo 2, né? Aquilo que o homem abençoado faz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Então aqui a gente vê o que esse homem abençoado faz. E a primeira coisa que a gente vê é que esse homem abençoado, esse homem bem-aventurado, ele tem o prazer dele na lei de Deus, na palavra de Deus. Esse, irmãos, é um tema muito recorrente na palavra de Deus e significativo está no primeiro salmo, porque o primeiro salmo vai mostrar que para que sejamos, né, pessoas do livro que amam o Senhor, devemos amar a sua palavra, devemos amar aquilo que ele deixou para nós, a sua palavra, a sua lei, né? E meditar nessa lei, né? Então, a forma principal que nós podemos amar essa lei, ter prazer nessa lei, é ao meditarmos nela, dia e noite, né? E ao meditarmos aqui, não é a ideia oriental de meditação, né? Aquela que você fecha o olho e fica zen, né? Yoga e outro tipo de meditação. A meditação aqui, na verdade, é a palavra falar consigo mesmo, né? Falar baixo consigo mesmo, é repetir, né? Então, é quando nós estamos memorizando versículos, estamos falando para nós mesmos a palavra de Deus, estamos nos relembrando da palavra de Deus, e isso que é esse meditar dia e noite, né? Então, é algo que deve nos guiar, então, nessa manhã, né? Como devemos crescer na palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus. Primeiro de tudo, o primeiro passo é ter prazer na palavra de Deus, é dia e noite dizermos para nós a própria palavra, dessa forma temos prazer nela, temos prazer no que Deus diz para nós, né? Então essa é uma primeira característica aqui, né, do homem abençoado, né? Ele tem prazer na palavra de Deus, ele medita dia e noite na palavra de Deus, né? É interessante pensar, a gente não sabe exatamente quem compôs esse salmo, né? Mas diversos outros salmos da palavra de Deus falam sobre essa ideia de alguém que medita dia e noite na palavra de Deus, né? O Salmo 119, que alguns creem que foi escrito por Davi, né? Também diz que até mesmo à noite o meu coração me ensina, né? Então diversos trechos daquele salmo diz que ele aprende ao meditar na palavra de Deus. Ele diz que ele é mais sábio do que seus mestres, né? Porque ele medita na palavra de Deus. Então esse tema ele vai ser exposto, né, por toda o saltério, digamos também por toda a Bíblia, né? E olhando até mais para frente, né, Jesus é aquele que antes de todos nós, ele teve sim o seu prazer na lei do Senhor, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Somente ele, de maneira última, né, que foi aquele que que foi à nossa frente, né, mostrando o caminho de como é ter prazer na lei de Deus, né? Então isso é um tema muito recorrente na palavra e que nessa manhã possamos crescer mais e mais nisso, né, irmãos? O versículo 3, o versículo seguinte, mostra para nós aquilo que o homem abençoado se parece. Então, primeiro o homem abençoado, o que ele não é, o que ele não faz, né? Depois o que é aquilo que ele faz, né? Como que ele age. E o terceiro, como ele se parece. Então, qual que é a consequência daquilo que ele fez, né? E é o versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui a gente vê uma metáfora, né? Uma figura ilustrando para nós, dando uma imagem para nós de como esse homem abençoado, ele se parece, né? Ele se parece como uma árvore, E o texto diz, né, que a gente pode inferir aqui três características, né, basicamente dessa árvore. Ela tem firmeza, né? Ela é útil, né? Ela tem boas obras porque ela dá fruto, né? E ela também tem prosperidade, né? Tem esse homem, né? Uma das características dele, comparando ele com essa árvore frutífera, né? Ele é próspero, né? E então esse tema é muito importante porque estando na palavra de Deus, né? Nós tendo o nosso prazer na lei de Deus e meditando na lei dia e noite, Deus nos diz que
seremos como essa árvore, né, plantada junto a essa corrente de águas, né? Essa corrente de águas ela é comparada aqui à própria palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem então nutrido essa árvore para tudo o que ela precisa, né? Não é à toa que outros textos da Bíblia diz que toda a escritura, né, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, né, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja totalmente habilitado para toda boa obra, né? Então, a ideia de que a palavra de Deus era suficiente para equipar o homem para tudo que ele precisa, né? Pedro também diz, né, que nós temos tudo para a vida e para a piedade, né, na palavra. Então, essa é a mesma ideia aqui, né? A ideia de que com a palavra de Deus temos tudo que é suficiente para poder sermos bem-sucedidos, né? E é muito rica essa comparação aqui com a árvore, porque essa árvore é plantada junto à corrente de águas, né? E no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, ela é uma árvore que tem utilidade, ela é útil, né? Não sei se vocês lembram, mas Jesus, quando ele estava passando por uma figueira que não dava frutos, né? Ele amaldiçoou essa figueira. E um dos motivos que ele amaldiçoou dessa figueira é porque ela não dava frutos, né? Então a gente vê que o propósito de uma árvore frutífera, né, é sim dar frutos, né? Então a gente vê essa utilidade, né, essa comparação com essa árvore que dá frutos, né? E a gente poderia até pensar aqui, na verdade, em boas obras, né? Cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui a gente também vê a ideia de eternidade, algo que vai durar para sempre, né? Cuja folhagem não murcha, né? E tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou seja, a ideia de prosperidade, de bênção, né, de Deus, e todas essas promessas que nós temos somente porque por causa de Cristo, né? Por causa daquele que ele fez, e também por nós como seguidores dele, como discípulos dele, estamos andando agora no caminho que ele abriu para nós, né? Esse caminho que teremos prazer na lei de Deus e meditaremos na sua lei dia e noite, né? O texto continua, ele dá para nós um trecho agora bem severo, falando agora do caminho da morte e da condenação, falando agora daqueles que andam por outro caminho, né? O caminho da morte e o caminho da condenação. Ele é um caminho que é instável, é um caminho que é passageiro, né? E é um caminho que tem como consequência final a condenação. Veja versículos 4 e 5, né? Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então aqui a gente vê que os ímpios, né, eles têm um outro caminho, né? O caminho que eles seguem, né? E esse caminho, ele os faz parecidos não com uma árvore frutífera, né? E que não murcha, mas como palha, né? Como essas folhas, né? Que o vento dispersa, essas folhas secas, né? Que o vento dispersa. E aqui mostra justamente a ideia de que é passageiro, né? É algo que não vai durar, é algo que não será prolongado, né? Então é algo também instável, né? Então os ímpios, eles têm essa característica, né? E isso também é o Salmo nos ajudando a enxergar, a interpretar o mundo, né? Porque a gente olha também para outros salmos, né? Por exemplo, o Salmo de Asaf, né? Aquele salmo que ele inveja os ímpios, né? Fala que eles não têm preocupações, não têm dificuldades, porque às vezes essa é a tendência nossa a enxergar os ímpios, né? Porém, esse salmo nos ajuda a nos dar esses óculos corretos para enxergar a realidade, né? Enxergar a realidade do quê? De que por eles andarem nesse caminho, esse caminho que leva à condenação, o salmista compara com palha, porque não há nenhuma fruto que vai permanecer naquilo que essas pessoas fazem, né? E por mais que a gente enxergue às vezes as coisas de maneira errada no plano humano, o salmista nos ajuda a enxergar de maneira correta. E então a palavra de Deus nos ajuda a enxergar de maneira correta, né? Então os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, tá? E o versículo final, versículo 6, né, dá para nós a consequência de tudo isso, né? Então
ele conclui basicamente, né? Os dois caminhos, então eles se separam, digamos assim, né? Qual vai ser o resultado final, então, do caminho dos ímpios? Qual vai ser o resultado final, então, do caminho dos justos, né? E aí o salmista diz, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, né? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui ele traz a ideia de do dia basicamente em que Deus fará essa separação, né? Separar basicamente o joio do trigo, né? O julgamento vai vir, né? E quando ele vir, o caminho dos ímpios perecerá, né? Não vai existir mais, né? E então eu me lembro basicamente, né? Pensando um pouco nesse tema, né? De Tomé, né? Quando Tomé fala para Jesus, né? Jesus está se despedindo dos discípulos e ele diz para Jesus assim, né? Mas antes disso, deixa eu ler um outro texto que é Mateus 13:30, né? Que fala basicamente do joio do trigo, né? Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os e feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então a ideia é de que Deus vai deixar os dois crescerem juntos ali, né? Mas no dia do julgamento, eles vão ser separados, né? E a gente vê essa ideia aqui no texto desses dois caminhos sendo descritos para nós, irmãos. Esse caminho dos justos, né? Esse caminho dos pecadores, esse caminho dos homens que serão condenados, né? E esses dois caminhos, eles às vezes eles não são tão claros, digamos assim, né? Então a gente vê nesse texto que Jesus diz que no dia final esses caminhos serão tornados mais claros para todas as pessoas, né? Quem estava no caminho, um caminho abençoado, que esse caminho permanecerá, né? Ele será, por quê? Porque estaremos com Cristo para sempre, né? Mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Esse é o último versículo do Salmo, né? E um texto que me lembra, juntando tudo que a gente ouviu, né? É justamente Tomé dizendo para Jesus, né? Quando ele está se despedindo dos discípulos, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho, né? Isso aí está lá em João 14, né? 5 e 6. E aí Jesus responde para ele, né? Quando Tomé diz, não sabemos o caminho, Jesus, para onde você vai? Jesus responde, eu sou o caminho, né? E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Eu sou o caminho. Olha só que significativo, irmãos, porque o Salmo 1, sendo essa porta de entrada para o saltério, ele descreve para nós esse caminho, né? Esse caminho do homem abençoado. E Jesus no Novo Testamento fala para Tomé, para os discípulos, né? Eu sou o caminho. Ou seja, a gente vê que Jesus, ele sim andou de maneira perfeita nesse caminho, né? E esse Salmo 1, de maneira última, a gente não consegue cumprir ele, né? Mas a gente tem esperança do que? Jesus, ele cumpriu exatamente o que está aqui e ele abriu esse caminho para nós. Jesus tornou possível que nós obedecêssemos agora esse Salmo, pelo poder dele, né? Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós agora, né? Pelo sacrifício que ele fez. Então, Jesus, ele andou de maneira perfeita nesse caminho para tornar possível que andemos nele, no caminho, que é Cristo. Meditando dia e noite agora na sua palavra, né, na palavra de Cristo, né, a gente vê Paulo no Novo Testamento dizendo que ele não está debaixo da lei, mas está debaixo da lei de Cristo. Então, ou seja, no Monte da Transfiguração, né, os discípulos estão lá e o que Deus diz para os discípulos, né? A ele ouvi o meu filho, né? Ouvi a palavra dele. Então, agora nós seguimos a Cristo por esse caminho, né? De novo, continuando meditando na palavra de Deus e crescendo a cada dia, né? Para quê? A fim de frutificarmos para Deus e aguardarmos nosso destino e recompensa finais. Ou seja, a gente vê a ideia sendo enfatizada aqui no Salmo de frutificação, de utilidade, né? Então a gente vai sim seguir Cristo nesse caminho, dando frutos, né? E seremos comparados a essa árvore, né? Como Cristo, né? Essa árvore que está plantada junto a essa corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, né? Esse é o texto que o Senhor trouxe para nós hoje, Deus a oportunidade de meditarmos hoje, e vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, que é tão rica e que nos aponta, Deus, a esse caminho de santidade, esse caminho de justiça, caminho dos justos. E temos a oportunidade, Deus, de enxergarmos quais são as consequências de seguirmos esse caminho, Deus. E também recebemos os alertas, Pai, de seguirmos outro caminho. Quais são as consequências desses caminhos, ó Pai. E que nessa manhã, Deus, possamos mais uma vez nos lembrarmos, Pai, de que Cristo, sim, Ele andou nesse caminho de maneira perfeita e Ele foi morto numa cruz, recebendo a punição, recebendo a ira do Senhor, Deus, por causa dos nossos pecados. E por meio dele, por meio de Cristo, que é sim o caminho, nós então podemos voltar para o Salmo 1, então obedecê-lo, então cumpri-lo. Nos ajuda, Pai, a nos regozijarmos e nos alegrarmos, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, em termos o prazer, Deus, na Tua lei, e na Tua lei meditarmos, Pai, dia e noite. Nos ajuda, Deus, a memorizarmos a Tua palavra, Deus, a cantarmos a Tua palavra e a ensinarmos a Tua palavra para outros, Deus. E tudo isso, Deus, a fim de que sejamos úteis, tenhamos utilidade, Deus, no Teu reino e dessa forma, Deus, possamos no último dia, né, alcançarmos a ressurreição e então estarmos com o Senhor Jesus Cristo para sempre, frutificando em boas obras. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.